Viu a vinheta? Vamos falar de agronegócio. O leite longa-vida foi o que mais pressionou a inflação em maio, segundo o IGP-10. As informações da Fundação Getúlio Vargas indicam que também estão no ranking a tarifa de eletricidade residencial, perfumes, gasolina e gás de botijão. Na direção oposta, houve queda na tarifa de ônibus urbano, café em pó, etanol, maçã e aparelho celular. Ainda segundo a GV, o IGP-10 desacelerou e passou de uma alta de 0,88% em abril para uma elevação de 0,68% em maio. Mas o caso do leite chama atenção, porque é um dos alimentos que continua sustentando a inflação de alimentos. E quando o preço no mercado fica mais caro, a gente pede ajuda para a Isadora Camargo para ver o que está acontecendo. Então, a turma que gosta de um pingado, né, Débora, ficou ruim porque o leite está mais caro. Vai ter que tomar o café puro, é isso? Dá para fazer uma mescla. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora, e a todo mundo que nos acompanha. O café em pó deu uma reduzidinha. Exato, então o pingado ainda dá aquela compensada. Eu confesso que eu nunca sei qual que é a média, o pingado, qual que é o mais fraco, qual que é o mais forte. Na minha cabeça, o pingado que era mais fraco, não é isso ou não? O pingado é meio a meio. Aí depois embora que gourmetizou... a média, então a média não é na média. A média não, porque os paulistas inventaram a média escura e a média clara. Aí ficou mais leite. A média clara vai estar cara demais, porque o leite aumentou muito. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar um pouco do leite longa-vida e os derivados do leite que estão despertando aí uma atenção, porque a gente está falando de uma inflação que não é de agora. É um passado recente que começou em janeiro deste ano. O leite já demonstrava, não só no IGP, que é um cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas, como você falou, mas no IPCA, que é a nossa inflação oficial e que já estava mostrando em janeiro ali uma alta. E a gente viu em março indo de 11% para agora, em abril, ir a quase 14%. Essa alta muito repentina de quase 2 pontos percentuais de um mês para outro chama atenção e ela tem uma explicação que vem dentro da porteira, não é à toa que eu estou aqui para falar de agro. E ela está dentro da porteira por um grande motivo também do passado 2025. É que aconteceu o famoso ciclo do leite. O ciclo do leite em 2025 foi que houve muita oferta no ano passado, houve muita produção, isso desanimou toda a cadeia da pecuária leiteira porque o preço do leite para o produtor diminuiu muito e os produtores pararam de investir, ganharam menos, margem ficou apertada, laticínios e a agroindústria também ganhou menos e aí ficou aquela história, né? Vamos investir menos porque a gente não está rentabilizando, vamos deixar de também aumentar a nossa produção. Aí veio o fator clima em 2025 final e agora 2026 prejudicando as pastagens, porque isso também tem a ver com o preço do leite. Com o início das chuvas que mais escassas agora e aí um perigo de El Niño que também reduz as chuvas, a gente tem uma possibilidade de termos uma menor produção de leite. Isso acontece bem nesse período, então a tendência é que o leite fique mais caro. A gente tem agora o outono e inverno, chuvas menores, pastagens piores e aí uma menor produção das vacas leiteiras no campo. O que acontece? Laticínios vão, que a gente chama de captação, vão captar leite, não tem leite. Então o laticínio leva menos leite para processar e aí tem menor produto que vai para a gôndola. Aí a gente está falando de uma cadeia que aumenta em série. Este leite longa-vida, que teve a maior alta e que puxou o IGP-10 em quase 14%, ele é só a ponta do iceberg, porque a gente está falando de algo que é da cesta básica, que prejudica toda a classe C, por exemplo, que consome muito leite como proteína, até a classe B e A, que tem os produtos derivados, como iogurtes, suplementos à base de leite. Estamos falando também de manteigas, das manteigas mais básicas, as manteigas premiums. Estamos falando de derivados também de leite que tem sem lactose, porque sabemos que os leites sem lactose têm um pouquinho de leite. Então, todos esses produtos, eles vão encarecendo em cadeia. Então, por exemplo, 1 litro de leite, neste momento, está no atacado de R$ 4,79 a R$ 6,00, mais ou menos. Isso, média Brasil. E aí, a gente tem
os produtos mais premium, que vão de R$ 6,80 a R$ 8,50, uma média Brasil para o litro do leite. A gente tem uma alta do iogurte também, que um iogurte de 200 gramas, por exemplo, que ele sai, o básico semidesnatado, de R$ 2,50 e passa a custar R$ 3,90, uma média brasileira. Isso vai variar de região para região, mas a tendência, claro, é que haja um maior valor do leite. A partir de maio, nós não vamos ver uma mudança. Isso afeta o custo do produtor, que tem recebido mais pelo leite, mas ele está pressionado pelos custos de produção graças à questão da guerra. Toda a produção leiteira é mecanizada a diesel e o preço do combustível, o preço do fertilizante também afetou esse custo de produção. Então, você tem uma margem que, em tese, melhoraria porque o preço pago ao leite para o produtor aumentou em relação a 2025 para agora. No entanto, o custo está maior pelo efeito guerra e aí a conta não fecha. Isso é rapidamente passado para o consumidor. Normalmente, a indústria leva de 60 a 90 dias para passar para o consumidor o preço, quando é o caso do café, por exemplo. No caso do leite, que é perecível, esse repasse é imediato. E aí a gente está falando também de uma cadeia que precisa de uma logística muito rápida e que está afetada pela questão da guerra e aí encarece ainda mais o produto. Então, as minhas notícias não são boas e a gente vai beber um leite mais caro, seus derivados também. Débora, desculpa, viu? Não trouxe boas notícias. Pois é, hoje não foi o dia da boa notícia, né? Infelizmente. Mas olha, vamos olhar para o futuro, então. E eu gostei muito da maneira como você conectou, Isadora. Quer dizer, o preço do leite com a guerra, né? Isso aqui, enfim, para a gente ver o tamanho da dimensão dos impactos de algo que está acontecendo do outro lado do mundo. Agora é o seguinte, então você falou alguns fatores para esse encarecimento. O diesel, porque o maquinário é todo movido a diesel em boa parte. A questão dos custos da alimentação mesmo, né? Diminui as chuvas, daí tem menos pasto, enfim. E ração, né, o que planta para virar ração, etc. Tá, qual é a perspectiva, tirando guerra que a gente não sabe, mas até falando sazonalmente, tem alguma perspectiva de quando os produtores ou o clima vão colaborar para aumentar a produção aqui? Queria responder que sim, mas não por causa das projeções do NOAA do El Niño. As últimas projeções do NOAA prevêem um El Niño de 30% muito forte, 37% forte. Isso faz com que toda essa pastagem que já está prejudicada fique ainda mais prejudicada, principalmente nos 3 polos de bacia leiteira no Brasil, Minas Gerais, Paraná e Goiás. E aí a gente tem esse problema de uma menor produção de leite ainda. Então, se o El Niño não for tão forte como se prevê, o acúmulo das mudanças climáticas e do aquecimento global já indica que é irreversível os impactos do El Niño. Então, para novembro, outubro, novembro e dezembro, a gente tem um problema muito sério para toda a cadeia de alimentos e o leite está nessa cadeia. O que eu posso dizer é que a gente vai ter um segundo semestre de mais peso de preço nos alimentos, o leite incluído, mas que se o El Niño não for tão forte assim, a gente pode ter uma desaceleração, não é uma diminuição, a partir do segundo trimestre do segundo semestre, ou seja, esses meses de outubro a dezembro. Eu espero vir contar essa notícia aqui. Ficaremos de olho, porque afinal de contas leite mexe não só com o café com leite, mas aí já que você falou que isso é invenção de paulista, aquela outra clássica invenção de paulista da qual eu sou super adepto. O pão na chapa com requeijão na saída. Ai, meu preferido, é verdade. Isso, né? Também essa história, para quem não é daqui de São Paulo, na saída você não tosta o requeijão, você só passa o requeijão depois que o pão já está tostado com a manteiga. O pessoal gosta o pão com requeijão tostado, não é o meu caso. E o teu, Débora Bergamasco? Ah, gosto, tostado, sem tostar, adoro leite e derivados do leite. A Débora deu uma resposta meio em cima do muro, né, Isadora? Porque isso é uma coisa igual coentro, ou gosta ou não gosta. Não tem deixa eu revelar uma coisa para vocês, então. Todo dia, por volta das 4h30, eu fico bebendo água nessa xícara, mas 4h30, vou revelar, eu tomo leite com café. Porque é o horário que dá uma fome, aí a CNN compra leite.
e dá gratuitamente para os seus funcionários, eu aproveito, já pego aqui um café com leite. Então, em homenagem aí ao que estamos falando, um café com uma média aí para vocês. Olha, isso é maravilhoso e me fez lembrar de uma coisinha que eu posso roubar mais 30 segundos desse jornal que eu amo. Seguinte, gente, tem um fator do peso do preço do leite que é o público não comprar. Então, dá sempre um limite, tem uma régua ali de que os supermercados assumem este valor e tem um teto do aumento de preço. Então, isso pode acontecer, Débora e Yuri, no segundo semestre. Se esse preço começar a alavancar demais, aí os mercados dão uma segurada e não repassam tanto para o consumidor. É isso, não, isso vale para produtos em geral, mas é isso e, bom, tomara que a gente não precise chegar nesse limite. Isadora, muito obrigado. Isadora Camargo, nossa analista e âncora do CNN Agro, que também amamos quando ela vem aqui, porque a gente sempre sai com fome também, é verdade, mas a gente sempre sai com boas ideias para a hora das compras. Obrigado mais uma vez, Isadora. Obrigada a vocês. Eu saio querendo voltar. É isso, ótimo.